Como o cristão deve agir diante da pandemia? Primeira parte, 5 coisas que não devemos fazer. Muito bem, meus irmãos. A primeira coisa que a Bíblia nos orienta a não fazer em momentos como esse é subestimar o adversário. Subestimar o adversário, isso mesmo. Muitas pessoas, às vezes por arrogância, por soberba ou desconhecimento da palavra de Deus, tratam os inimigos como seres pequenos, não é? Como, às vezes, até criaturas inofensivas. E a gente sabe que o reconhecimento do inimigo antes da batalha é uma prática extremamente necessária e essencial. Para nós vencermos uma batalha, é necessário antes conhecer o inimigo, estudar sobre sua natureza, seus métodos, né, suas armadilhas, quais são as suas armas e até onde vai a sua força. Então, se nós não conhecermos o nosso inimigo, nós nos tornaremos alvos fáceis dele. E, inclusive, um dos grandes ensinamentos que qualquer militar aprende é não subestime o inimigo. Ao lermos a Bíblia, nós percebemos que a história do povo de Deus, ela é cheia de altos e baixos, erros e acertos. E muitas vezes o povo ele esteve passando pelo vale da sombra da morte e foi derrotado por subestimar os seus inimigos. O Antigo Testamento relata grandes batalhas e jornadas do povo de Israel. E o que eu acho interessantíssimo é que ele não esconde as derrotas do povo, não esconde os fracassos do povo. É um relato histórico, de fato. Uma dessas derrotas foi quando os hebreus tentaram conquistar a cidade de Ai. Vocês lembram dessa história? A gente sabe que a primeira batalha e conquista dos hebreus na Terra Prometida foi a cidade de Jericó, né, no Vale do Jordão. Vocês lembram, era uma cidade bem protegida, com aquelas muralhas, bem fortificada. E a estratégia usada por Josué, aparentemente não fazia nenhum sentido, né, em termos militares. Né, ordenou que o povo marchasse ao redor das muralhas 13 vezes, tocou as trombetas e todo mundo começou a gritar ao mesmo tempo, bem alto, e as muralhas caíram. Foi um milagre. Eles tomaram a cidade com uma facilidade inédita. E os habitantes das outras cidades ficaram aterrorizados. Agora, o que muitas vezes a gente esquece é que a guerra não acabou por aí. Depois de Jericó, a guerra agora seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, que era um lugar de importância estratégica, né, pois controlava a rota principal de Gilgal à região de Betel. Então, aos olhos dos hebreus, seria uma vitória fácil, né? Eles enviaram alguns espiões, deram uma espiada lá, acharam uma cidade fraca, acharam uma cidade pequena, não é? Então, decidiu Josué enviar apenas 3.000 soldados para conquistar a cidade. Subestimaram a cidade. Né, esperavam que uma vitória fácil, vai ser jogo rápido, a gente vai lá, conquista a cidade e volta antes da hora do almoço, entendeu? Vai ser uma coisa bem rápida. Só que ninguém acreditou quando os cidadãos de Ai defenderam a cidade, colocaram os soldados para correr. E nessa fuga, 36 homens morreram. Foi uma derrota humilhante do povo de Israel. Josué e os anciãos de Israel buscaram então uma explicação de Deus, né? Não foi somente o povo que foi humilhado e envergonhado pelo inimigo, mas o próprio nome de Deus foi blasfemado pelos inimigos. A resposta do Senhor foi rápida e direta. Israel pecou porque subestimou o inimigo e por isso perdeu a batalha. Josué perdeu esta batalha porque subestimou o inimigo. Sansão perdeu a batalha porque subestimou Dalila. Até o gigante Golias perdeu a batalha porque subestimou o pequeno Davi. Infelizmente, eu vejo pessoas subestimando o coronavírus. Nós não estamos falando de uma gripezinha ou de um resfriadozinho, e sim de uma praga, meus irmãos. É uma praga capaz de causar colapso em todos os sistemas. E em uma guerra, o maior erro que se pode cometer é subestimar o adversário. E nós estamos em guerra contra esse vírus. Olha só, no ano passado, nos Estados Unidos, um pastor de uma igreja evangélica no estado da Virgínia resolveu desafiar o vírus.
Ele criticou as orientações do governo para manter distanciamento social e tal, e manteve os cultos na igreja. Ele falou, não, aqui a gente não vai fechar, vamos ter os cultos normalmente, pode vir todo mundo. Ele chegou, inclusive, a falar que só pararia com os cultos se estivesse na cadeia ou no hospital. Pouco tempo depois, esse pastor contraiu o vírus, foi internado e, infelizmente, faleceu. A esposa dele que colocou o aviso do falecimento dele nas redes sociais. E ainda colocou bem assim, não vamos brincar com o vírus, o negócio é sério. É um erro subestimar o poder de destruição de um vírus que mostra um alto poder infeccioso e efeitos devastadores, principalmente para pessoas idosas. Não se pode banalizar o esforço de toda uma população para tentar evitar que seus entes queridos sejam atingidos pela doença. Porque é isso que pode acontecer. Quando você subestima o vírus e aí começa a desafiá-lo, e aí começa a desrespeitar, as ordens do governo, você está colocando em risco todo o esforço que o resto da população está fazendo para controlar o vírus. Não subestime esse vírus, não subestime essa epidemia. Há pessoas de todas as idades nos hospitais, lutando dia a dia para sobreviver. Idosos, adultos, jovens, adolescentes, até bebê. É uma doença dura e quando ela fica grave é para valer, meus irmãos. Exige recursos, exige profissionais, exige colaboração de todo mundo. Então não subestime achando que é pouco, porque não é. A segunda coisa que nós não devemos fazer é ficar ansiosos. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versículos 25, 33 e 34, dizem assim, acompanhe. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor Jesus nos ensina, por meio deste texto, a importância de cuidar da ansiedade. Nos dias atuais, pré-pandemia, a gente já tinha muitas preocupações. Perder o emprego, pagar as contas. Agora, com a pandemia, as nossas preocupações aumentaram. A preocupação agora maior é de não se infectar, de evitar contatos com pessoas de risco. Mas o convite do texto bíblico de Mateus é: não andeis ansiosos. A ansiedade, em especial a ansiedade por causa da pandemia, por causa do coronavírus, ela pode trazer outros males em nossa vida, como dores de cabeça, dores musculares, dificuldade para dormir. Pode até mesmo baixar a nossa imunidade. A gente sabe o quão terrível é estar com a imunidade baixa, se você pegar o vírus. Então, só que existem vários tipos de ansiedade. Tem uma, por exemplo, que ocorre quando o indivíduo já pegou a doença, após. Foi feito um estudo pela Faculdade de Medicina da UFMG, com pacientes internados por Covid, no Hospital das Clínicas da Universidade, e foi constatado que alguns sintomas podem persistir por meses e até por anos, comprometendo a qualidade de vida das pessoas que se recuperaram. Então, um primeiro grupo de 35 pessoas, que vem sendo acompanhado pelos pesquisadores desde julho do ano passado, essas pessoas relataram que um mês após a alta, elas começaram a sentir dores e impactos no estado emocional, com sintomas de ansiedade e depressão, além de fraqueza nos braços, fadiga e falta de ar. E pelo menos um terço teve capacidade reduzida para realizar esforço físico. Então, entre essas sequelas, eles destacaram a ansiedade e a depressão, que foram as mais prevalentes durante o estudo. Então, os responsáveis do estudo acreditam que a saúde mental
pode sofrer impactos devido ao isolamento do paciente durante a internação, em que o paciente fica privado de visitas familiares e, em alguns casos, sem contato por celular com os amigos e com os familiares. Isso mesmo, a abstinência do celular está causando isso. A gente está tão viciado no celular, né? Então, antes mesmo da definição do diagnóstico, esses pacientes relatam sentir medo de se contaminar do ambiente do hospital. E quando o Covid é confirmado, né, o medo passa a ser da incerteza da evolução, se vai se agravar ou não. Isso é claro para os pacientes que permanecem conscientes. Já aqueles que precisam ir para a CTI, precisam de ventilação mecânica, né, que não ficam conscientes durante o período de internação, isso pode deixar lacunas na memória. Além de ser um procedimento extremamente perigoso, o da intubação. Só 1 em cada 10 intubados está sobrevivendo. E o que sobrevive pode acontecer de ficar com lacunas na memória. Essa falta de entendimento do que aconteceu naquele período é outro fator relacionado à internação que pode alterar a saúde mental. Então, esse tipo de ansiedade, ela precisa ser tratada. É como a depressão, é uma doença consequência do coronavírus. Então, a ansiedade que eu me refiro aqui é aquela que acontece antes de sermos contaminados. Um pouco de ansiedade pode ser normal. O problema é quando ela se torna obsessiva. É quando ela se torna excessiva e começa a interferir na nossa vida cotidiana. A pessoa não se alimenta mais direito, ela não dorme mais direito, fica preocupada se vai pegar o vírus, fica preocupada direto 24 horas com os familiares que estão no grupo de risco. Então, é uma ansiedade que passa a ser patológica. E essa angústia começa a refletir física e emocionalmente nela, e pode evoluir até para um transtorno. Por isso, meus irmãos, precisamos ter fé e confiar em Deus. Nós cristãos não devemos ficar ansiosos a ponto de nem conseguir dormir de preocupação por causa dessa praga, por mais terrível que ela seja. E o Senhor Jesus apresenta uma alternativa para vencer a ansiedade. Lá no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este é um ato de fé. Buscar o seu reino e a sua justiça, e crer que as demais coisas serão acrescentadas. E eu destaco também o versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Acreditem, há pessoas que já estão preocupadas com o fato de que provavelmente nós iremos tomar vacina todos os anos, pelos próximos anos. Já que o vírus está sempre passando por mutações, né? Vai ser necessário os cientistas criarem todos os anos novas vacinas para combater essas mutações. E tem gente preocupada com isso já. Calma, meu amigo, a gente nem tomou as doses desse ano ainda, você já está preocupado com o que vai tomar ano que vem? Ai, meu Deus, será que vamos tomar vacina todo ano? Será que o governo vai conseguir vacina para todo mundo? E se faltar vacina a determinado ano, e se a vacina não for eficaz? E isso e aquilo? Calma, meus irmãos, calma. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então, nós precisamos viver cada dia com as suas preocupações. Não é tempo de se preocupar com o futuro, que é incerto, né? Que é longínquo. Busque o reino de Deus, entregue as suas preocupações a Ele, em nome de Jesus. E esta é a receita para a cura espiritual, para você e para a sua família. O terceiro ponto que nós não devemos fazer é reclamar. O que é que a Bíblia diz sobre reclamar, sobre murmuração? Filipenses capítulo 2, no versículo 14, diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões. Vou repetir. Façam tudo sem queixas nem discussões. O hábito de reclamar é uma realidade na sua vida? Infelizmente, na vida do cristão, esse não é um assunto novo. Ele já foi bastante explorado, inclusive, na palavra de Deus. Mas por que a gente continua sendo tão reclamões, hein? Por que a gente não consegue deixar de lado a murmuração,
mesmo depois de termos conhecido Jesus. Quem não se lembra da peregrinação dos israelitas no deserto? Quando eles murmuraram a Moisés, que estavam cansados, famintos, no bom português, que estavam de saco cheio, de tanto esperar pela terra prometida. Quem não se lembra? Lá em Êxodo. Mas o povo, sedento, reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito, Moisés? Foi para matar a gente de sede, e os nossos filhos e os nossos rebanhos? Faltava fé, faltava gratidão ao povo. Deus havia libertado eles da escravidão. Deus havia libertado eles da escravidão e estava guiando eles para uma nova vida. Parece que eles tinham se esquecido disso. E por conta de toda essa murmuração no deserto, eles passaram mais tempo do que deviam. E como a gente sabe, demoraram muitos anos para chegar na Terra Prometida. Ou seja, reclamar só nos causa atraso de vida. E isso está sendo bem comum nos tempos de pandemia. Quantas vezes nós murmuramos por coisas bestas, por coisas fúteis? Que saco ficar em casa o dia inteiro. Que saco, o shopping está fechado, não posso ir no cinema. E esse álcool em gel, tem que passar isso na mão direto. Que chatice, e essa máscara, coisa horrível isso, não incomoda demais, não dá para falar direito. Que saco de pandemia. Você se identifica com isso? Eu já me peguei várias vezes fazendo essas reclamações. E eu só posso dizer que isso só fez mal para mim. Quantas e quantas vezes nós estamos reclamando e trocando a gratidão do Senhor pela murmuração e pela ingratidão durante essa pandemia. É o emprego, a gente reclama do emprego, a gente reclama da família, a gente reclama da situação financeira. Tudo é motivo para a gente lamentar e nada parece que está funcionando, nada parece estar bom. A verdade é que se você adotar uma postura como essa postura aos poucos vai matando o nosso relacionamento com Deus e com as próprias pessoas. Porque quando você começa a reclamar demais, você acaba contaminando as pessoas próximas a você. E a tendência é elas começarem a murmurar também. Deus, ele não gosta de reclamações. A Bíblia fala sobre a postura de Deus diante da reclamação. Vamos ver o que diz essa passagem de Números capítulo 14. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Até quando? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Veja, reclamar não agrada a Deus de forma alguma. É como se nós estivéssemos dizendo a Ele que nós temos uma solução melhor que a dele, o que não é verdade. Nós apenas queremos o quê? Queremos as coisas como nós achamos que devem ser. Então, quando você reclama, quando você murmura, você desqualifica Deus e sai do seu lugar de servo, para querer se colocar no lugar do Pai. Então, é preciso ter em mente que Deus, Ele é o nosso provedor, Ele é misericordioso e Ele irá prover tudo o que precisamos. Não é isso que a gente fala? Deus nos sustentará. Então, a graça do Senhor deve nos bastar. Mas, Rafael, como é que a gente pode vencer a murmuração? Praticando a gratidão. Para vencer a murmuração, é sempre bom lembrar de tudo que temos e de tudo que Deus fez por nós. E acredite, meus irmãos, durante essa pandemia, Deus tem feito grandes coisas por você. A maior delas Ele já fez. Jesus Cristo, Ele é o maior presente que poderíamos receber. Não importa qual seja a sua situação atual, Eu sempre falo isso nas minhas mensagens, não importa qual seja o seu momento, qual seja a sua situação atual. Jesus nasceu e nós temos a vida eterna. Existe um presente maior e melhor que esse? Outro meio de vencer a murmuração: tenha uma fé inabalável. Tenha uma fé inabalável. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente aceita Cristo como o nosso Senhor e Salvador, os problemas somem da nossa vida, desaparecem da nossa vida? Não. Certamente a gente passa por dias bons, por dias maus e até por dias terríveis. Nós estamos passando por um momento terrível. Mas a chave para estar próximo de Cristo é não reclamar e ter uma fé inabalável. Creia que tudo está nas mãos do Senhor, que Ele irá prover aquilo que você precisa. E mesmo que o pior aconteça,
Ele é suficiente em sua vida. Porque qual é o pior que pode acontecer? A gente morrer. Mesmo que a gente morra, não é o fim. Nós estaremos em paz. Nós iremos morar com Ele. Creia nisso. Mesmo que a gente pegue o vírus, mesmo que a gente vá parar num leito de UTI, mesmo que a gente morra, nós estaremos em paz, porque a morte não é o fim. E Jesus nos espera lá no céu. Somente um pensamento como esse pode nos confortar e dar a paz que precisamos, seja qual for a situação. Somente um pensamento como esse pode consolar e confortar alguém que perdeu um ente querido. Deus nos chama para uma vida de confiança e uma vida sem esse hábito de reclamar. Então, em um momento em que a pandemia só parece piorar, a gente vê aí os números, só aumentando, vemos nossos familiares e amigos queridos perdendo a vida para esse vírus, o caminho mais fácil é partir para a murmuração. No entanto, a palavra de Deus nos encoraja a viver uma vida de gratidão e confiança total. Quarta coisa que não devemos fazer, meus irmãos, é acreditar antes de investigar. Acreditar antes de investigar. Durante essa pandemia, tem sido intensificada a disseminação de um outro vírus. É o vírus da desinformação. Parece até uma pandemia paralela, Mentiras, invenções, boatos estão sendo divulgados em massa, como se fossem verdades. Eu estou falando das fake news, ou no nosso português, notícias falsas, que são difundidas principalmente pelas redes sociais. Nos últimos anos, é possível perceber o crescimento dessa disseminação de conteúdos enganosos, inclusive nas questões de saúde. Isso é preocupante, porque pode comprometer diretamente a vida das pessoas. O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? A palavra de Deus fala alguma coisa sobre isso? Vamos ver lá em Provérbios, capítulo 14? Provérbios, capítulo 14, no versículo 15. Diz assim, atenção. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Recentemente foi feito um levantamento que mostra um outro dado preocupante. 7 em cada 10 brasileiros acreditaram em pelo menos um conteúdo falso durante a pandemia. E o WhatsApp, o nosso Zap, parece ser a principal rede de distribuição dessas fake news. Especificamente nessa rede, 60% das pessoas viram, no mínimo, uma declaração enganosa sobre a doença. A gente sabe que é notório que em situações de medo, em situações de incerteza, as pessoas fragilizadas, pelo contexto, quem não ficaria, tendem a acreditar em um conteúdo que ofereça conforto, em algo que ofereça segurança, uma sensação de alívio, não é? Durante a peste negra, que foi a pior epidemia pela qual a humanidade já passou, que assolou a Europa no século XIV, os médicos recorreram aos mais diversos tratamentos para lidar com as doenças. Alguns médicos apostaram numa técnica de esfregar cebolas ou carne de cobra na pele da pessoa, porque essa doença causava um furúnculo por toda a pele da pessoa, e a pele abria assim, é um negócio horrível. E eles falavam que você deve passar carne de cobra, que vai curar. Outros sugeriam que os pacientes sentassem perto de fogueiras ou perto de fezes humanas, para expulsar a doença do corpo. Isso foi falado pelos médicos. Na gripe espanhola, que aconteceu no século passado, em 1918, matou 50 milhões de pessoas, também não faltaram terapias milagrosas para conter essa crise sanitária. Alguns especialistas lançaram fórmulas à base de formol, canela e até flores de jasmim amarelo para curar essa doença. Olha só. Eu vejo o mesmo cenário voltando a se repetir agora, durante a pandemia de Covid-19. E o pior, eu vejo essa irracionalidade dentro da igreja, sendo falada nos púlpitos. É pastor oferecendo feijão milagroso para curar. Pastor dizendo que vacina é a marca da besta.
Por isso os irmãos não devem se vacinar. Pastor recomendando remédio sem comprovação de eficácia. Ou melhor, eu disse sem comprovação? Não, o remédio tem comprovação de ineficácia, que já foi comprovado que não tem eficácia. Pastor dizendo que usar máscara é coisa de comunismo e por aí vai. O combate às fake news tem sido um grande desafio que a sociedade tem pela frente. Lutar contra essa pandemia de mentiras não passa a ser um dever de cada pessoa. Né? É muito triste ver essa irracionalidade acontecendo nas igrejas. E tem muita gente sendo enganada. Como é que nós podemos combater? Começa por cuidados simples. Ó. Recebeu no Zap uma notícia que parece suspeita? Não sai divulgando, não. Começa checando a fonte. Checando o endereço da notícia da internet antes de compartilhá-la. Né? Confira a reputação de quem está divulgando a notícia. A citação de dados científicos e a data de publicação também. É um jornal que está divulgando a notícia, pesquise a reputação dele. É uma pessoa que está divulgando? Quem é essa pessoa? É um médico ou é um desconhecido? Se for um médico, você já olhou no CRM? Se ele é médico mesmo, se ele é alguma autoridade no assunto? Avalie antes de agir. Desconfie. Seja prudente. São simples procedimentos como esse que já contribuem, né, para reduzir significativamente a disseminação de fake news. A saúde, ela tem sido, sem dúvida, uma das áreas que mais está sofrendo atualmente com as fake news nesse período de pandemia. Então, é importantíssimo conferir a veracidade da informação antes mesmo de compartilhar. Do contrário, você vai estar ajudando, né, a causar dúvidas e conflitos, gerando ansiedade e medo nas pessoas. Quando você dissemina uma fake news, é isso que você está fazendo, gerando ansiedade e medo. É imprescindível que nós façamos esse combate, né, a essas notícias falsas. Lembre-se, vou repetir o versículo. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. E por fim, a última coisa que eu trago nesta noite, que não devemos fazer durante a pandemia, é perder o ânimo. É perder o ânimo. Eu sei, é difícil. É difícil manter o ânimo quando estamos passando por dificuldades. É difícil manter o ânimo quando vemos as mortes aumentando a cada dia. É difícil manter o ânimo quando vemos um amigo, quando vemos um familiar perdendo a vida para essa doença. Mas é fundamental mantermos o ânimo em tempos de crise, para que nós possamos passar por ela da forma mais branda possível. Eu vou te dar algumas dicas para manter o ânimo durante a pandemia. Mantenha-se ocupado. Mantenha-se ocupado. Procure ocupar todo o seu tempo com atividades. Manter-se ocupado diminui a possibilidade de perder o ânimo. Em tempos de crise, né, é extremamente importante você manter a mente ocupada e não dar espaço para pensamentos nocivos, que não só podem levar você ao desânimo, mas à tristeza e à depressão. Né? Além de que isso vai te deixar uma pessoa mais produtiva. Desligue-se um pouco do noticiário. Não fique vendo jornal o dia todo, não. Nós somos bombardeados com informações o tempo inteiro, né? Televisão, internet, celular. E absorver esse conteúdo nos fornece uma carga negativa muito grande. Muitas vezes nos deixando com medo, tristes e até em pânico. Então, cuide-se, desliga a TV um pouco, selecione o que você vai ver no computador ou no celular. Escolha um momento, né, para se atualizar durante o dia. Uns 10 ou 20 minutos para isso. Não fica também o tempo todo no WhatsApp, nesses grupos de WhatsApp, não. Que isso não traz coisa boa para a nossa vida. Lembre-se, na hora da dificuldade, Deus sustenta. Lembre-se disso, que Deus sustenta na hora das dificuldades. E mesmo em tempos como esse, podemos e devemos glorificar a Deus.
A palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, diz assim: e ele me disse, a minha graça é suficiente para ti. É Paulo falando, né? Porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições e nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Todos os sofrimentos de Paulo aqui, recapitulados em 5 expressões curtas: fraquezas, censuras, necessidades, perseguições e aflições. Todos esses sofrimentos se tornaram ocasiões para ele estar satisfeito e contente. Então, nesta noite eu venho te encorajar, eu venho te trazer uma palavra de esperança. Não deixe a pandemia te abater. Não perca seu ânimo com tudo que está acontecendo. Não permita que essa situação interfira na sua fé e no agir de Deus na sua vida. Confie no Senhor, a pandemia vai passar, ela não vai durar para sempre. E com certeza a pessoa mais encorajadora da humanidade foi o Senhor Jesus Cristo. As pessoas chegavam até Ele e a primeira parte da vida que Ele restaurava, da vida dessas pessoas, era a forma como elas viam a si mesmas. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Jesus falando: filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. Jesus é um verdadeiro restaurador de identidades. E isso é uma característica que eu amo nele. Eu amo essa qualidade dele. Nós não servimos a um Deus desanimador. Nós não servimos a um Deus carrasco. Nós não servimos a um Deus mal-humorado. Nós servimos a um Deus que ama a vida e as possibilidades que ela nos oferece. E a todo momento Ele está nos dizendo: tenha bom ânimo, meu filho, tenha bom ânimo, minha filha. Olha o que Jesus também falou: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições. Se ele terminasse aí, não surpreenderia, né? Mas o que ele diz em seguida, sim: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso Deus nos encoraja a viver com ânimo, mesmo em situações de aflições. E a sua justificativa é de que Ele já venceu. Ele já venceu. Então, Ele é a nossa força, o nosso mentor. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: eu venci. E eu garanti que vocês também podem vencer, se vocês acreditarem. Isso é maravilhoso. Ao acordar de manhã, a nossa atitude não deve ser de pessimismo, de tristeza, diante das notícias. Deve ser de bom ânimo. Os desafios que estão aí diante de nós não são maiores do que o nosso Deus. Não são maiores. A pandemia não é maior do que o nosso Deus. E isso basta. E eu concluo essa primeira parte da mensagem com a leitura de um dos meus versículos prediletos e muito apropriado para este momento que estamos vivendo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Meu querido, o sofrimento causado por essa pandemia não é nada comparado ao que Deus tem reservado para mim e para você. Todas as nossas aflições, o nosso luto, a nossa tristeza, nada disso se compara ao que Deus tem reservado. Não subestime o vírus, não fique ansioso, não reclame, não acredite antes de investigar e não perca seu ânimo.